Efésios capítulo 6, versículo de número 12. O tema que eu trago nessa noite é batalha espiritual. Diz assim a palavra de Deus: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques dos inimigos. E depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém? Essa palavra que eu trago é sobre batalha espiritual. Nós podemos observar nesse versículo em Efésios, que fala muito de armadura, fala de batalha. Diz que a batalha que nós enfrentamos não é a batalha contra os seres humanos. A batalha que nós enfrentamos é a batalha espiritual, contra os seres espirituais. Antigamente, no Antigo Testamento, a maioria das batalhas que eles enfrentavam eram batalhas físicas, batalhas no mundo real. Por isso que a palavra de Deus, nessa passagem, compara muito as batalhas de antigamente com as batalhas espirituais. As batalhas de antigamente, eu creio que quando eles iam batalhar, eles vestiam as suas armaduras, vestiam o capacete, vestiam toda aquela roupa para proteger eles da batalha. Só que antigamente, quando havia esse tipo de batalha, eles também enfrentavam lutas espirituais. Guerreiros da antiguidade também enfrentavam lutas espirituais. Quando você vai para um campo de batalha, se você estiver numa guerra real, às vezes você vai enfrentar o medo, a insegurança, a desconfiança. Às vezes, se você pudesse estar hoje numa batalha real, uma batalha como antigamente, você estaria lá com a sua espada. A primeira batalha que você enfrentar, você ia chegar assim: nossa, será que eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir? É esse tipo de batalha que eu falo. Só que às vezes no mundo espiritual, você enfrenta o mesmo tipo de sentimento, como se você estivesse enfrentando uma batalha real. Na batalha real que eles enfrentavam no Antigo Testamento, os mesmos sentimentos vinham sobre eles. As mesmas inseguranças, os mesmos defeitos, talvez eles enfrentaram. E é por isso que a palavra de Deus, ele traz, porque como a guerra hoje é espiritual, ninguém vai sair dando espadada nos outros aí fora, né? Mas como a guerra hoje é espiritual, a guerra não é contra os seres humanos, a guerra é no mundo espiritual. A gente tem as mesmas armaduras, essa palavra aqui fala das mesmas armaduras de antigamente, só que agora no mundo espiritual. Essas armaduras, quando você se rende a Jesus Cristo, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você já tem elas. Deus já te dá essas armaduras. Mas às vezes nós não sabemos usar. Às vezes Deus nos dá a espada, Deus nos dá o capacete, Deus nos dá a couraça, o cinturão, mas nós não sabemos usá-lo. Usamos às vezes de forma errada. A palavra de Deus diz aqui sobre a verdade, que é o cinturão. O cinturão que eles usavam antigamente, eles colocavam aqui, e o cinturão de hoje é a verdade. É a palavra da verdade. Se você viver diante dessa palavra, viver a verdade da palavra, você tem o cinturão. Deus te dá o cinturão aqui. Se você está vivendo aqui, se você segue a Jesus, se você crê em Jesus, você recebe o cinturão, você tem um cinturão. Então, se você está vivendo a verdade, o cinturão está aqui. E se você, a Bíblia diz aqui nessa passagem que a couraça você adquire com a justiça.
a couraça era como se fosse uma armadura para proteger o seu coração. Às vezes eles davam uma espadada na armadura, às vezes não transfixava a armadura, às vezes pegava na armadura e não atingia o seu coração. E hoje em dia essa armadura existe, mas na forma de justiça. Se você for um homem justo, se você vivendo uma vida de justiça, fazendo tudo que é justo, às vezes você está no mercado e recebe uma quantia em dinheiro a mais, aí você fica para você, se você for pensar, isso não é justo. Às vezes nas pequenas coisas a gente perde a couraça. Às vezes por pequenos pecados, pequenos erros que a gente comete, a gente perde essa couraça. E facilmente o inimigo vai te dar uma espadada, talvez ele vá atingir seu coração. E quando no mundo espiritual o inimigo atinge o seu coração, a sua vida espiritual vai lá embaixo. Você começa a morrer espiritualmente e talvez você não tenha forças para se levantar. A não ser que você se arrependa e passe a viver na justiça. Passa a ser novamente uma pessoa justa. Porque através da justiça você adquire a couraça da justiça. E a palavra de Deus aqui diz também sobre os sapatos que nós adquirimos. Através desses sapatos, nós podemos levar a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui a boa notícia da paz. Então, se você está levando a notícia do Evangelho com a sua vida, com o seu testemunho, ou com a sua palavra também, você adquire os sapatos. Os seus pés não vão doer, você não vai cair no chão. Os seus pés estarão protegidos pelos sapatos que Deus vai te dar. Ou as botas, coturno, seja o que for que eles usavam antigamente. Mas você vai adquirir isso. E a palavra de Deus diz também, muito importante, sobre a fé. O escudo da fé. Esse escudo é muito importante. Porque às vezes a couraça sem o escudo, ela não é tão forte. As pancadas mais fortes é o escudo que vai aguentar. Tem pancadas que às vezes você recebe na vida, que se você não tiver o escudo da fé, você não vai aguentar. E quando você põe o escudo da fé na sua vida, pode uma pessoa virar para você e falar, você não é nada, você não vai ser nada na vida. Só que quando você está com o escudo, falou, não, Deus falou que eu vou ser e eu vou ser sim. Esse é o escudo da fé. Porque a Bíblia diz aqui que o diabo ele lança dados inflamados através da sua vida. E se você não tiver o escudo da fé, talvez você vai cair no campo de batalha. Você não vai aguentar. Mas o escudo, ele aguenta a pancada. Se você tiver o escudo da fé, qualquer palavra, qualquer maldição que for jogada sobre a sua vida, ela não vai prosperar, porque o escudo da fé vai te proteger. É a armadura que Deus te dá através da fé, o escudo da fé. E a palavra de Deus diz e também do capacete da salvação. Eu vou pedir a alguém, por favor, se puder trazer uma aguinha para mim, por favor, o tempo está meio seco. A Bíblia diz aqui sobre o capacete da salvação. Quando você adquire o capacete da salvação, é quando você crê que você está salvo, a sua cabeça também vai estar protegida. Se você crê que Jesus te libertou, que Jesus te salvou, se você se arrepender de todos os seus pecados, e crê em Jesus Cristo, e crê que você está salvo, eu creio que eu estou salvo, não porque eu mereço, mas pela graça de Jesus Cristo. E se você crê também que você está salvo, você receberá o capacete da salvação. Você não vai temer o mal, não vai temer a morte, porque o crente ele não morre, o crente dorme. Você pode até ter medo, mas se você morrer, você vai estar nos braços do Pai, você vai dormir, você não vai morrer, você vai dormir, você vai estar nos braços do Pai. Pode ter certeza disso. Então creia que você está salvo, se arrependa dos seus pecados agora. Se tiver algum pecado que você cometeu, se arrependa agora e creia que você já estará salvo. Através do arrependimento, crendo em Jesus Cristo, você receberá o capacete da salvação. E a palavra de Deus diz também da espada. A espada, ela serve para nós atacarmos o inimigo no mundo espiritual. E foi assim que aconteceu com Jesus Cristo. Quando ele foi tentado no deserto, o inimigo tentou ele no deserto, e Jesus Cristo usou a própria palavra para atacar, porque a palavra serve como espada. O inimigo virou para Jesus e falou assim,
Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos existentes. Mas Jesus Cristo rebateu com a palavra, com a espada. Falou, não, eu vou adorar só o Senhor Deus, porque assim diz a palavra. E se o inimigo dizer alguma coisa no mundo espiritual para a sua vida, falar, adora a mim, larga Jesus, começa a pecar. Falou, não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz justamente ao contrário, que eu tenho que adorar somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Se o inimigo quiser te tirar dos caminhos dele, se vier tentação contra a sua vida, falar, desista. Desista de Deus, desista de Jesus. Ele não dá salvação coisa nenhuma não. Você começa a rebatê-lo através da palavra, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O inimigo vai tentar te dizer que ela é a verdade, mas a palavra diz o contrário, que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a espada, ela serve para você atacar o inimigo no mundo espiritual. Se na sua mente vier tentações, vier coisas negativas, ataque ele com a própria palavra. Isso vale como uma espada, é a espada do Espírito. Use ela para atacar o inimigo no mundo espiritual. E toda batalha que a gente enfrenta na vida, como no mundo de antigamente, como no Antigo Testamento, quando os guerreiros começavam a enfrentar uma batalha, como eu disse, às vezes nas primeiras batalhas vem aquele medo, vem aquela insegurança, mas toda batalha nós precisamos de um treinamento, toda batalha nós precisamos de oração, nós precisamos de Deus. Você não vai conseguir enfrentar uma grande batalha, às vezes uma batalha que está acima da sua capacidade, mas se Deus te colocou lá, é porque Ele vai te capacitar, Ele vai te dar capacidade para enfrentar essa batalha. Só que às vezes, quando você está lá, a sua primeira batalha, tem batalhas que a gente enfrenta na vida, às vezes tem batalhas menores, como por exemplo, o primeiro emprego. Quando você chega lá para trabalhar, no primeiro emprego você fica meio inseguro, você fica sem saber o que fazer, você fica pensando assim, nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir assim, continuar nesse emprego? Será que eu vou conseguir crescer nessa firma? Isso não deixa de ser uma batalha que você enfrenta na vida, só que essa é uma batalha menor. Aí às vezes você está lá no seu primeiro emprego, você começa a olhar para os outros, começa a olhar para os mais experientes e olhar, observar o que eles estão fazendo. E às vezes é assim na batalha da vida. Quando você vai enfrentar lutas, problemas, tente pegar conselho com os mais experientes, pessoas que já lutaram, que já passaram por isso. Porque às vezes você vai aprender com o erro dos outros e não com seus próprios erros. Tem pessoas que já erraram, que já passaram por isso. Se você tomar a experiência de alguém que já passou pelas mesmas batalhas, talvez você não vai errar como ele errou. Aprenda com o erro dos outros e não com os seus próprios erros. Porque às vezes, quando nós aprendemos com os nossos próprios erros, às vezes pode ser pior, nós vamos tomar na cabeça, vai tomar uma espadada do inimigo, ele vai nos derrubar. Então aprenda com os erros dos outros. Eu admito aqui que eu aprendi muito com o pastor Fagundes. Ele foi um grande líder na minha vida. Eu aprendi muito com ele, eu peguei muito conselho da vida dele. Mas às vezes o pastor Fagundes, ele não vai estar disponível todo o tempo que eu precisar. E às vezes, se o pastor Fagundes, por exemplo, tivesse escrevido um livro, se eu estivesse lendo o livro do pastor Fagundes aqui, eu estaria aprendendo com ele também. O pastor Fagundes estaria conversando comigo. Então, a palavra de Deus está aqui. Se você estiver precisando de um conselho, abra a palavra. Às vezes não tem ninguém do seu lado que passou para a mesma luta. Abra a palavra de Deus e alguém que está passando pela mesma luta que você está passando. Porque isso aqui vai te dar sabedoria para você passar. Você vai aprender com erros de pessoas que erraram aqui também na Bíblia. Abra a palavra de Deus, pega histórias parecidas que você está passando, e eles vão trazer a experiência para você. Mas não deixe de pegar também a experiência de pessoas que já passaram, às vezes, pelas mesmas coisas que você está passando. Porque, às vezes, na palavra de Deus, tem pessoas que passaram por lutas parecidas, mas não passaram a mesma coisa que você está passando. Então, não deixe de pegar essa experiência,
Leia a palavra de Deus, leia às vezes algum livro de alguma pessoa que passou por essa luta, por essa batalha, de algum cristão que passou pela mesma luta, que a experiência que ele teve, ele vai te passar. Ele vai te passar, e às vezes você vai aprender com o erro dele, vai aprender com o erro de outras pessoas. Então, esse é exemplo de batalhas menores que a gente enfrenta na vida. Às vezes, o primeiro louvor, a primeira pregação, você chega aqui para pregar, você fica inseguro, sem saber, fica nervoso. Mas essas são lutas que a gente passa e que cada dia que nós vamos passando, nós vamos crescendo cada dia mais. Porque a fé, ela é um progresso. Se você está num campo de batalha, você não vai ser o melhor guerreiro da noite para o dia. Você vai aprendendo com as lutas, com as batalhas da vida. Você vai tendo crescimento, tendo progresso com as batalhas da vida. E às vezes existem também batalhas maiores no mundo espiritual, como por exemplo uma doença incurável. É uma luta maior, uma batalha maior que você tem que enfrentar. Mas pode ter certeza que qualquer batalha que você for enfrentar na vida, Deus vai te ajudar. Não pode você querer deixar Deus, querer desviar o seu caminho para a esquerda ou para a direita. Porque a partir do momento que você começa a pecar, a partir do momento que você começa a largar o Senhor, no campo de batalha, você começa a perder as suas armaduras. E o inimigo, ele não vai deixar de te atacar. Você pode ter certeza disso. Ele não vai deixar de te atacar. Se você largar Deus, a Bíblia diz que o pecado, ele nos separa de Deus. Deus não vai poder te ajudar. Você vai ter que batalhar sozinho. E às vezes você não vai vencer. Provavelmente o inimigo facilmente vai te derrotar. Por isso, se você está enfrentando uma grande luta, uma grande batalha, uma doença incurável, ou batalhas menores, ou a perda de um ente querido, não deixe o Senhor, não deixe Deus. Porque você vai aprender com essa batalha. Deus vai te ajudar a passar. Por mais que seja o sofrimento, ninguém se torna guerreiro da noite para o dia. Deus vai te ajudando. Deus vai te ajudando a crescer. A sua primeira batalha, você vai e vence. A sua segunda batalha, você vai e vence com Deus. Vai chegar um dia que você vai olhar e falar assim, não, tudo posso com o Senhor que me fortalece. Porque você vai ver que não existe batalha perdida para o nosso Deus. Então não abandone a Ele. Independente que você esteja passando, independente de qual seja a dificuldade, deixa Deus te tornar um guerreiro. Enfrente as batalhas ao lado de Deus, que você terá toda a armadura que Deus vai te dar, e Ele vai pegar na sua mão e te sustentar, em toda luta, em toda batalha que você passar. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, em Mateus capítulo 17, versículo de número 20, e Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. A gente pode observar nessa palavra aqui, como eu disse, que a fé, ela é um progresso. A salvação, se nós crermos em Jesus, formos batizados, a gente será salvo e arrepender dos nossos pecados. A salvação é de imediato. Se você fizer isso que fala na palavra de Deus, você está salvo agora. Só que a fé, ela é um progresso. Nessa palavra aqui, ele compara a fé, quando você está num campo de batalha, por exemplo, como eu disse que você começa como um guerreiro pequeno, mas vai crescendo à medida das batalhas que você enfrenta. A palavra de Deus aqui está comparando a fé como um grão de mostarda. Ela está falando aqui como um grão de mostarda. O grão de mostarda, na época, era considerada a menor semente que existia. Ela era 2 milímetros. Era mais ou menos isso aqui. Hoje em dia, existem outras sementes menores, como a semente do morango, por exemplo. Mas, na época, na Palestina, essa era uma das menores sementes que existia. Só que a semente de mostarda, quando você planta ela cresce e vira uma árvore de aproximadamente 3 metros de altura. E Deus, nessa parábola, Ele compara a nossa fé como esse grão de mostarda. A nossa fé começa pequena, mas ela vai crescendo, crescendo até virar uma árvore.
em média, eu não sei a árvore de mostarda, mas em média uma árvore demora mais ou menos 15 anos para chegar à fase adulta. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai demorar 15 anos para se tornar um guerreiro valente, um valente de Davi. Isso depende de pessoa para pessoa. O desenvolvimento, o seu crescimento na fé varia de pessoa para pessoa. Mas, em média, uma árvore adulta, daquele tamanho ali, demora mais ou menos, em média, 15 anos para se tornar adulta. E nesse período em que ela está crescendo, às vezes ela enfrenta geada, às vezes ela enfrenta tempestade, às vezes ela enfrenta fogo, mas se ela passar por tudo isso, ela permanece lá de pé. E às vezes na sua vida é a mesma coisa. Você enfrenta tempestade, você enfrenta fogo, você enfrenta lutas, doenças, mas se você permanecer fiel a Deus, você vai ficar um guerreiro, um valente guerreiro de Deus. Você vai crescer espiritualmente, a sua fé vai crescer e você vai ficar firme na rocha. A sua fé vai se tornar uma fé cascuda, uma fé inabalável. Vai chegar um dia que você vai virar e falar, não, vale a pena ser fiel. Eu enfrentei essas batalhas, mas eu estou aqui com Deus, firme na rocha, porque Deus me sustentou. Hoje, se a minha fé está desse jeito, é porque Deus me sustentou. Hoje eu estou firme na rocha, minha fé é inabalável. Pode vir o que vier, com Deus nós vamos vencer tudo. Então não abandone Deus do caminho, porque talvez o auge do seu crescimento espiritual, às vezes pode nunca vir a chegar por causa do seu pecado. Às vezes o crescimento na fé que Deus quer te dar pode vir a nunca chegar. Você vai atrasar, como na terra prometida. Era para eles terem entrado na terra prometida com 1 ano, mas eles ficaram 40 anos no deserto e ainda assim não entraram, por causa do pecado. O pecado atrasou a vitória que Deus queria dar na vida deles. E às vezes o pecado também atrasa a vitória que Deus quer dar na sua vida. Então não peque, não deixe a Deus, busque o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Porque a palavra de Deus diz aqui em Jó, capítulo 36, versículo de número 15, Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Às vezes tem luta que nós estamos passando, que não é somente para você sofrer, é porque a Bíblia diz aqui, em Jó capítulo 36, que Deus usa o sofrimento para nos ensinar. Pode ter certeza que qualquer luta, qualquer batalha que você enfrentar, no final dela, você vai sair uma pessoa melhor. Deus vai extrair o melhor da sua vida. Às vezes você pensa assim, eu sou uma pessoa tão ruim, mas às vezes Deus usa o sofrimento para te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que vai batalhar mais, uma pessoa que vai lutar mais pela causa de Deus. Se você continuar buscando, continuar adorando, Deus vai te dar a vitória. Então creia nisso. Não largue o Senhor pelo pecado, não largue o Senhor pelo mundo, que Ele tem coisas boas para te dar, Ele tem vitória para te dar, mas você deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas, inclusive a vitória, vai ser acrescentada na sua vida. Busque a Deus, adore a Ele em primeiro lugar. E eu queria falar um pouquinho agora da confiança. Nas batalhas que nós enfrentamos, nós precisamos confiar em Deus e depender de Deus. Só que a confiança, às vezes ela não vem também de um dia para o outro. Às vezes quando você tem um amigo novo, uma namorada nova, ou você casou hoje, você não vai confiar naquela pessoa 100% no primeiro dia que você conhece ela. Às vezes vai ter que ter um progresso. A confiança também tem que ter um progresso. Às vezes você não vai confiar nessa pessoa no primeiro dia. E se você às vezes tem dificuldade de confiar numa pessoa, talvez você também vai ter dificuldade de confiar em Deus. A confiança em Deus, às vezes é um progresso. E eu me incluo nessa também. Porque às vezes a gente fica falando, eu confio demais em Deus. Mas na hora que Deus pede algo de nós, fala, não, mas isso aí não.
Eu acredito que hoje que poucas pessoas seriam capazes de entregar o seu próprio filho para morrer. Mas Deus virou para Abraão e falou: eu quero seu filho, eu quero que você mata seu filho. Eu acredito que muitos, eu também não sei falar não, se eu faria isso. Eu confesso que nesse ponto aí eu sou fraco. Eu acho que eu poderia até fazer, mas a minha resposta é que eu não sei. Eu não sei. Mas eu quero dizer isso na intenção de dizer para vocês que às vezes a gente acha que confia muito em Deus, mas quando Deus pede algo de nós, a nossa confiança vai toda embora. Mas eu digo para vocês que a confiança ela é um progresso. E você vai passar, se você continuar com Deus, você vai passar a confiar nele cada dia mais. Olha aqui o que diz aqui na palavra de Deus. Eu vou provar para vocês o que Davi ele fez. Eu gosto muito de um salmo aqui, em Salmos de número 13. Diz assim a palavra de Deus: ó Senhor Deus, até quando se esquecerá de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderá de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar esse sofrimento? Até quando o meu coração se encherá de tristeza dia e noite? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Aqui, provavelmente, Davi, ele estava iniciando a sua fé, estava iniciando a sua caminhada nos campos de batalha. Porque ele estava dizendo aqui, até quando Deus vai se esquecer dele? Quem nunca disse isso? Quem nunca virou e falou: Deus, a minha luta está sendo muito grande, será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor não está olhando para mim? Até quando os meus inimigos vão me vencer? Porque a confiança de Davi ainda não estava totalmente centrada em Deus. A confiança dele em Deus ainda precisava progredir. Só que aí a confiança dele, por ele ter andado com Deus, ele ter enfrentado batalhas, ele enfrentou a primeira batalha, falou: Deus me livrou. A segunda batalha, Deus me livrou. E ele continuou com Deus. A terceira batalha, Deus me livrou. Aí na quarta, falou: não, tudo posso no Senhor que me fortalece. Deus vai me livrar. E olha aqui o que ele diz aqui no Salmos 27, capítulo de número 1, para você ver que a confiança de Davi mudou. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Ele tinha dito aqui no Salmo 13, até quando os meus inimigos me vencerão? Olha aqui agora, no Salmo 27, e o versículo de número 2. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. A confiança dele já mudou. Porque a confiança é um progresso. Eu queria confiar minha vida totalmente em Deus agora. Mas talvez eu só falho. Mas a minha confiança, eu tenho certeza que ela vai progredir a cada dia mais. Até o ponto de Deus virar para mim e falar: entrega seu filho. Falou: vou entregar porque eu confio no Senhor. Eu tenho certeza que se eu continuar com Deus, a minha confiança também vai ser igual a de Davi. Até eu chegar ao ponto de falar assim: eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser de mim. E quem continuar com Deus pode ter certeza que a sua confiança também, ela vai progredir. Até que chegar esse dia, e você chegar a dizer: tudo posso no Senhor que me fortalece. Então acredite nesse progresso. Na vida de homens, esses dois salmos, os Salmos 13 e os Salmos de número 27, são salmos de Davi. Para vocês verem que a confiança dele progrediu. Aí ele continua, no Salmos de 27, versículo de número 5. Em tempos difíceis, ele me esconderá no seu abrigo. Aí o que eu achei interessante é o seguinte, no versículo de número 7, olha o que diz Davi: ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar, tem compaixão de mim e responde. Aí Deus diz para ele: tu disseste, venha me adorar, e eu respondo: eu irei te adorar, ó Senhor Deus. É o que eu disse aqui atrás. Se você quer que a sua confiança progrida, vai lá e adore ao Senhor. Comece a adorar Ele. Adore ao Senhor acima de todas as coisas. Busque a Deus. Adore muito. Davi disse: eu vou adorar. Então adore a Ele.
Adore a Ele, busque o reino dEle, a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Busque ao Senhor nos céus. Não largue Ele, que a sua confiança, ela vai progredir. Ela vai progredir cada dia mais. Então creia nessa palavra. Creia que Deus vai fazer a tua confiança progredir. Porque às vezes hoje você está dizendo: ó Senhor Deus, até quando se esquecerá de mim? Mas amanhã você estará dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Creia nessa palavra. Até psicólogos dizem que muita coisa que está na nossa mente, muita coisa que a gente fica pensando, de ruim que vai acontecer, às vezes você fica com medo. Se você estivesse num campo de batalha real, batalhando, talvez você estaria pensando: eu vou morrer, eu não vou dar conta, eles vão me dar uma espadada, eu vou cair no chão. Mas a partir do momento que você não abandona Deus, que Deus vai te dando força para batalhar, você vai confiando cada dia mais, e aquilo lá vai sumindo da sua mente, todos aqueles pensamentos ruins vai sumindo, porque a sua confiança vai progredindo em Deus. Os próprios psicólogos dizem isso, que a maioria das coisas que nós pensamos de ruim na nossa mente não acontece. E pode ter certeza que com Deus, tudo que acontecer é porque é da vontade dEle. Como na vida de Jó, Jó teve uma doença terrível, que é a lepra. Mas ele passou a progredir, passou a confiar mais no Senhor, e o Senhor, a Bíblia diz que ele devolveu tudo em dobro a Jó, porque ele confiou em Deus. Como eu disse, mesmo que Deus te recolha, mas você estará nos braços do Pai. Igual a irmã que faleceu, a irmã Aparecida. Eu nunca vi tanta fé naquela mulher. Eu fui lá para consolar, outros irmãos foram lá para consolar ela, e eu saí consolado de lá. Ela fazia até piada. A gente conversava com ela assim, câncer terminal. Ela estava nos últimos dias de vida dela, estava fazendo piada para a gente rir. Olha para você ver a fé dessa mulher. Eu tenho certeza que hoje ela está lá nos braços do Pai. Porque ela confiou, a confiança dela em Deus progrediu. Então creia nessa palavra, essa palavra que eu tinha para dizer para vocês. E para finalizar, só mais um versículo aqui em Eclesiastes, capítulo 3, e versículo de número 8. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 2, aliás. Só o finalzinho ali, eu acho que vai cair no versículo de número 8. Diz assim: há tempo de guerra e tempo de paz. Então pode ter certeza que se você está enfrentando uma batalha na sua vida agora, você está em tempo de guerra, mas saiba que para todo tempo de guerra, a sua guerra vai acabar e você vai viver tempos de paz. Porque Deus tem tempos de paz para a sua vida também. Há tempo para tudo nessa vida, o próprio Senhor Deus diz nessa palavra. Então vamos passar a batalhar, não desistir da batalha. Essa palavra que eu trouxe hoje, batalha espiritual, todos nós enfrentamos. Mais cedo ou mais tarde nós vamos enfrentar batalhas espirituais. Mas não largue a Deus pelo pecado, não largue a Deus pelo mundo, não troque a igreja pela televisão, não troque a igreja pelo Facebook, porque é importante você estar aqui se alimentando, como o pastor falou, alimentando da palavra, recebendo oração, adorando a Deus através do louvor. Então, não deixa a Deus por causa das batalhas que você está enfrentando. Tem coisas que você passou que grandes homens de Deus também passaram. Não desista, não deixe de crer, não desvie seu caminho nem para a esquerda nem para a direita. Pode estar difícil, pode estar escuro, mas ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está contigo, Ele está com a sua vida. Então não desvie seu caminho nem para a esquerda nem para a direita. Enfrente a batalha, porque a mão do Senhor está sustentando a sua mão. E adore ao Senhor. Como diz a palavra de Deus, quando Moisés, ele levantava suas mãos aos céus, o povo de Israel ia vencendo a guerra. Quando ele abaixava a mão, o povo começava a perder a guerra. Então levante a sua mão e comece a adorar o nome do Senhor. As suas mãos fiquem sempre levantadas, adorando a Deus, porque enquanto tiver, você vai vencer as batalhas da sua vida.
Enquanto as mãos estiverem levantadas ao céu, adorando o nome do Senhor, você vai vencer as batalhas que vier contra a sua vida. Amém? Então, nós vamos estar fazendo uma oração agora, para que Deus esteja nos ajudando a passar por todas essas batalhas. Não deixe de conversar com seu pai na sua casa. O Deus, seu pai, não deixe de orar, não deixe de confiar. Lá na sua casa, tira um período de oração todos os dias. Tira um período para ler a palavra de Deus. Se você não estiver entendendo muito bem a palavra, vem cá, tem escola dominical, escola de líder. Pergunte ao pastor alguma coisa que você não estiver entendendo, mas não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de estar lendo a palavra. Porque o segredo da vitória está em adorar e buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estar aqui nesse momento, ó Deus, buscando a tua presença, ó Deus, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus poderoso, ó Pai. Que o Senhor esteja nos dando sabedoria, ó Deus, para enfrentar tudo que vier contra as nossas vidas, ó Deus. Esteja nos tornando guerreiros valorosos do Senhor, ó Deus. Esteja nos ajudando a confiar em Ti cada dia mais. Que a confiança no Senhor, ó Deus, possa ser plena a cada dia, ó Deus. Que nós possamos estar aprendendo com o Senhor, com Teu Espírito Santo, ó Deus. Que nós possamos estar progredindo na fé, avançando, ó Deus, sempre avançando, marchando em frente, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, não deixe que a gente recue, ó Deus. Não deixe que a gente desvie nem para a esquerda, nem para a direita, que a gente sempre avança, ó Deus. Ainda que seja pelo vale da sombra da morte, porque eu sei que o Senhor está conosco, ó Deus. E nós não vamos temer mal algum, porque o nome do Senhor vai ser exaltado através das nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ensine a guerrear, ó Deus, contra as hostes espirituais, ó Deus. Nos ensine a batalhar as batalhas espirituais da vida, ó Deus. Tem tantas pessoas que às vezes estão desanimadas, não estão querendo saber mais do Senhor, ó Deus. Pessoas que não acreditam mais. Pessoas que estão em casa, não quer mais vir para a igreja porque não acreditam mais que o Senhor pode fazer um milagre, que o Senhor pode repreender o coronavírus, que o Senhor pode curar, sarar a nossa terra, porque o Senhor é um Deus poderoso, ó Deus. O Senhor é um Deus grandioso. E a própria palavra de Deus diz que quando o seu povo se humilhar, orar ao Senhor Deus, o Senhor sarará a nossa terra, Deus. Então que o povo possa se voltar para o Senhor, se dispor novamente para as tuas batalhas, ó Deus, e que nós possamos estar firmes, guerreando contra essas hostes espirituais, para que a alma se renda ao Senhor Deus Pai, ó Deus, para que eles cheguem também a receber o melhor dessa terra, quando nós adoramos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Esteja nos guardando, guarda a nossa retaguarda, enquanto nós estivermos lutando, ó Deus, enquanto nós estivermos batalhando, proteja a nossa retaguarda, a nossa família, ó Deus, as pessoas próximas a nós, as pessoas que amamos, ó Deus, em nome de Jesus. Eu sei que quando a gente adora, o Senhor começa a fazer milagres, ó Deus. Há uma adoração aqui, o Senhor pode fazer um milagre lá na nossa casa, no nosso trabalho, ó Deus. Quando a gente adora, Deus, o Senhor começa a agir, através da adoração que o Senhor haja na nossa vida, ó Deus. Tem pessoas que às vezes esperam um grande milagre, uma grande libertação na família. Através da adoração, eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar, que o Teu Espírito Santo vai trabalhar na vida dessas pessoas que precisam de uma libertação, ó Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor pode tudo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, esteja sempre nos dando força, nos fortalecendo, ó Deus. Quando a gente estiver numa batalha grande, uma batalha difícil, ó Deus, que o Teu Espírito possa sussurrar no nosso ouvido, ó Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, que nós tudo podemos no Senhor que nos fortalece, que a força não está no nosso braço, mas a força está no Senhor, a força está na nossa adoração, a força está no Senhor, ó Deus, o Deus na nossa salvação, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e que tudo que o Senhor vai fazer ainda, Pai. E que essa palavra
seja trabalhado em todos os nossos corações, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja trabalhando essa palavra nos corações de cada um de nós, para que nós estejamos aprendendo cada dia mais do Teu Espírito, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.